Você não chegou aqui por acaso. Existe algo maior agindo neste exato momento em que estas palavras encontram você. Mesmo que sua mente esteja cansada, mesmo que seu corpo esteja pesado, mesmo que seu coração esteja aflito e apertado, algo em você ainda escuta. Eu sei como tem sido difícil. Eu sei o peso de pensar em dinheiro antes de dormir, o aperto no peito ao lembrar das dívidas, a sensação de estar tentando ganhar dinheiro e sempre sentir que algo trava no último momento. Este Ho'oponopono não é comum. Ele não é apenas uma repetição de palavras. Ele é um chamado profundo para limpar memórias inconscientes que bloqueiam a abundância enquanto você dorme. Florence Scovel Shinn ensinava que a palavra falada atua diretamente no subconsciente quando a mente consciente relaxa, e é por isso que ouvir enquanto dorme é tão poderoso. Neste estado, não há resistência, não há discussão, não há sabotagem, apenas recepção. O dinheiro não é bloqueado por falta de esforço. Ele é bloqueado por memórias emocionais antigas, pactos silenciosos com a escassez, promessas feitas em momentos de dor. E agora, enquanto você descansa, essas memórias começam a ser dissolvidas. Sinto muito por cada medo que você carregou, achando que era prudência. Me perdoe por cada vez que você se culpou por desejar abundância. Eu te amo por continuar mesmo cansado. Sou grato porque o fluxo começa a se reorganizar agora. O Ho'oponopono atua como uma chave invisível. Ele não força, ele libera. E quando a liberação acontece, o dinheiro encontra caminho. Mesmo que você durma, o trabalho continua. Mesmo que você não entenda tudo agora, algo profundo começa a se mover. Agora permita que sua mente relaxe ainda mais, porque aqui está uma verdade que quase ninguém revela. A maioria das pessoas tenta manifestar dinheiro enquanto está em estado de tensão. Florence Scovel Shinn dizia que a tensão cancela a palavra. Você afirma prosperidade, mas seu corpo está em alerta. Você pede abundância, mas seu sistema nervoso espera perda. Esse conflito anula o pedido. O Ho'oponopono atua exatamente nesse ponto. Ele acalma, dissolve, neutraliza. Quando você diz sinto muito, você reconhece a memória. Quando diz me perdoe, você solta o vínculo. Quando diz eu te amo, você reprograma. Quando diz sou grato, você sela um novo estado. Enquanto você dorme, essas frases atravessam camadas profundas da mente. Camadas onde vivem crenças como dinheiro é difícil, ganhar dinheiro é perigoso, prosperar traz problemas. Essas crenças não são suas. São herdadas. São memórias coletivas. E agora, elas começam a ser apagadas. O dinheiro não precisa ser perseguido. Ele precisa de espaço interno para entrar. Sair das dívidas não começa no banco. Começa no subconsciente. E é exatamente aí que este áudio atua. Você não está sozinho neste processo. Mesmo enquanto dorme, sua consciência trabalha a seu favor. Cada respiração aprofunda o relaxamento. Cada palavra reorganiza o campo. O fluxo financeiro começa a se alinhar porque a resistência diminui. E quando a resistência cai, a abundância responde. Existe uma virada silenciosa que acontece quando a mente entra no sono profundo. É nesse ponto que o Ho'oponopono se torna ainda mais poderoso. Florence Scovel Shinn ensinava que o subconsciente aceita comandos sem questionar quando a mente consciente descansa. Por isso, ouvir este conteúdo dormindo cria um impacto cumulativo. Cada noite reforça o alinhamento. Cada repetição enfraquece a escassez. O dinheiro começa a se tornar uma presença neutra, segura, possível. A ansiedade diminui. O medo se dissolve. E no lugar surge uma expectativa tranquila. Ganhar dinheiro deixa de ser uma luta e passa a ser um movimento natural. Você não precisa fazer nada agora. Apenas permitir. Seu corpo sabe como relaxar. Sua mente sabe como receber. Sua alma sabe como prosperar. Enquanto você dorme, o campo se reorganiza. Enquanto você descansa, a abundância se aproxima. Se alguma frase aqui tocou você profundamente, mesmo que você esteja quase dormindo, isso é sinal de que a limpeza começou. Mais adiante, quando acordar, volte e comente o trecho que mais falou com você. Isso sela o processo conscientemente. Agora observe esta correção essencial, porque ela muda tudo. Muitas pessoas usam Ho'oponopono apenas para aliviar dor emocional, mas esquecem que ele também limpa a relação com o dinheiro.
Florence Scovel Shinn dizia que tudo é estado mental objetivado. Se o dinheiro não flui, existe um estado interno que precisa ser corrigido. O erro não é desejar prosperidade. O erro é desejar enquanto se culpa. O Ho'oponopono remove a culpa associada ao desejo. Ele diz ao subconsciente que é seguro prosperar, que é permitido transbordar financeiramente, que sair das dívidas não é traição à sua história, é evolução. Enquanto você dorme, essas permissões são instaladas. O corpo não luta, a mente não discute, a alma aceita. E quando aceita, o fluxo se estabelece. Este é apenas o começo. Muito mais será liberado nos próximos blocos. Enquanto você continua nesse estado de relaxamento profundo, algo importante começa a acontecer silenciosamente. O Ho'oponopono atua nas camadas onde a lógica não alcança. Florence Scovel Shinn ensinava que o subconsciente é o verdadeiro guardião das portas da abundância. É ali que estão gravadas as experiências de escassez, as palavras ouvidas na infância, os medos herdados, as promessas inconscientes feitas em momentos de dor. Muitas pessoas dizem querer dinheiro, mas carregam dentro de si memórias que associam prosperidade à perda, ao perigo ou à culpa. E enquanto essas memórias não são limpas, o fluxo encontra resistência. Agora, enquanto você dorme ou se aproxima do sono, essas memórias começam a ser dissolvidas. Sinto muito por cada crença que te fez acreditar que ganhar dinheiro exigia sofrimento. Me perdoe por cada vez que você se puniu por desejar mais. Eu te amo por continuar acreditando mesmo cansado. Sou grato porque o fluxo começa a se reorganizar neste exato momento. Essas palavras não são apenas frases. Elas são comandos suaves que atravessam o véu da mente consciente e alcançam o ponto onde tudo é decidido. A abundância não precisa ser conquistada. Ela precisa ser permitida. E permitir é relaxar, é soltar, é confiar. Enquanto você descansa, o campo financeiro começa a se alinhar com mais harmonia. O dinheiro responde à segurança interna. E agora, essa segurança começa a se instalar. Existe uma revelação que precisa ser feita agora, porque ela muda a forma como você entende o tempo. Muitas pessoas usam afirmações esperando resultados imediatos, enquanto continuam emocionalmente presas ao passado. Florence Scovel Shinn ensinava que o passado só tem poder enquanto é relembrado com emoção. O Ho'oponopono limpa exatamente esse vínculo emocional. Não apaga a memória, mas remove a carga. Enquanto você dorme, experiências antigas relacionadas a perdas financeiras, humilhações, fracassos e dívidas começam a perder força. Elas deixam de definir quem você é. Ganhar dinheiro deixa de ser uma ameaça. Sair das dívidas deixa de parecer impossível. A abundância começa a ser percebida como algo natural. Esse ajuste interno muda a linha do tempo. Quando o passado perde força emocional, o futuro se abre. Você não precisa reviver dores antigas para aprender. Você já aprendeu. Agora é hora de liberar. E essa liberação acontece melhor quando você não está tentando controlar. O sono é um portal poderoso de reprogramação. Cada palavra ouvida neste estado encontra menos resistência e mais aceitação. O dinheiro começa a se mover porque os bloqueios internos estão sendo removidos. Mesmo que você não perceba conscientemente, algo profundo está sendo ajustado agora. Agora permita que sua respiração fique ainda mais lenta, porque entramos em um ponto sensível. Muitas pessoas acreditam que não são capazes de sustentar grandes quantias de dinheiro. Esse medo silencioso faz com que o fluxo pare antes de se estabelecer. Florence Scovel Shinn dizia que você só recebe aquilo que acredita conseguir administrar emocionalmente. O Ho'oponopono limpa o medo de perder, o medo de errar, o medo de não saber lidar. Ele diz ao subconsciente que é seguro prosperar, que é seguro transbordar financeiramente, que é seguro ganhar dinheiro e permanecer em paz. Enquanto você dorme, essas mensagens são integradas. O corpo aprende que abundância não é ameaça. A mente aprende que prosperidade não é peso. A alma reconhece que o dinheiro pode ser aliado. E quando essa integração acontece, o fluxo deixa de ser episódico e começa a se tornar contínuo. Você não precisa vigiar, não precisa se esforçar. Precisa apenas permitir que a reorganização continue. Cada noite reforça esse novo padrão. Cada repetição enfraquece a escassez. Este é um trabalho silencioso, mas profundamente eficaz.
Existe também uma correção importante que acontece agora. Muitas pessoas usam afirmações tentando convencer a mente racional, mas Florence Scovel Shinn ensinava que a palavra falada atua melhor quando encontra a emoção neutra ou positiva. O Ho'oponopono cria exatamente esse estado. Ele neutraliza a carga emocional negativa e substitui por aceitação. Quando você diz sinto muito, você reconhece sem julgar. Quando diz me perdoe, você solta sem resistir. Quando diz eu te amo, você reprograma com afeto. Quando diz sou grato, você ancora o novo estado. Essas 4 frases limpam padrões antigos relacionados a dinheiro, ganhar dinheiro, sair das dívidas e viver em abundância. Enquanto você dorme, o subconsciente aceita essas novas associações. O dinheiro passa a ser visto como algo que vem e permanece. A abundância deixa de ser exceção e começa a ser referência. Mesmo que você acorde amanhã sem perceber mudanças externas imediatas, confie. O invisível sempre se organiza antes do visível. E agora, a organização está em andamento. Existe uma virada silenciosa que acontece quando o corpo entra em sono mais profundo. É nesse ponto que o Ho'oponopono alcança camadas ainda mais antigas. Camadas ligadas à ancestralidade, à memória coletiva, às histórias de escassez transmitidas de geração em geração. Florence Scovel Shinn dizia que muitas limitações não são pessoais, são herdadas. E tudo o que é herdado pode ser devolvido. Enquanto você dorme, essas heranças emocionais começam a ser dissolvidas. Você não precisa carregar o peso financeiro de gerações anteriores. Você não precisa repetir padrões de falta. Agora, um novo ciclo começa a se formar. Um ciclo onde o dinheiro flui com mais facilidade, onde as dívidas perdem força, onde a abundância se torna possível. Se alguma frase aqui tocou você profundamente, mesmo que você esteja quase dormindo, isso é sinal de que a limpeza está acontecendo. Quando acordar, volte e comente o trecho que mais falou com você. Isso ajuda a consolidar conscientemente aquilo que já começou no inconsciente. Enquanto você permanece nesse estado de entrega suave, algo ainda mais profundo começa a se ajustar. O Ho'oponopono não atua apenas limpando pensamentos conscientes sobre dinheiro. Ele alcança as emoções que você nunca nomeou, aquelas que ficaram guardadas no corpo. Florence Scovel Shinn ensinava que o corpo responde à palavra antes mesmo da mente compreender. Muitas pessoas carregam tensão física associada à sobrevivência financeira. Ombros rígidos, respiração curta, aperto no estômago. Esses sinais são memórias vivas de luta. Enquanto você dorme, essas memórias começam a se dissolver. Sinto muito por cada noite mal dormida por causa de contas. Me perdoe por cada vez que você acreditou que nunca sairia das dívidas. Eu te amo por continuar mesmo exausto. Sou grato porque agora o descanso se torna parte do processo de prosperar. O dinheiro não se aproxima de um corpo em alerta constante. Ele se aproxima quando encontra relaxamento e confiança. E agora, o seu corpo aprende que é seguro relaxar, seguro confiar, seguro receber. Enquanto você dorme, a relação com o dinheiro começa a ser reescrita em um nível profundo. Ganhar dinheiro deixa de ser uma ameaça à sua paz e passa a ser um complemento natural dela. A abundância começa a ser sentida como algo possível, estável, permitido. Existe uma revelação importante que precisa ser feita agora, porque ela quebra um padrão silencioso. Muitas pessoas acreditam que precisam estar acordadas, conscientes, vigilantes para controlar a vida financeira. Florence Scovel Shinn ensinava exatamente o oposto. O excesso de controle afasta o fluxo. O Ho'oponopono ensina a soltar o controle sem abandonar a intenção. Enquanto você dorme, o controle consciente se desliga e a intenção permanece. É nesse espaço que o realinhamento acontece. O erro de muitos é tentar forçar resultados com a mente cansada. A correção é permitir que o subconsciente faça o trabalho quando a mente descansa. Enquanto você dorme, decisões internas são ajustadas. Medos são neutralizados. Expectativas são suavizadas. E essa suavidade cria um campo muito mais receptivo ao dinheiro. O fluxo financeiro começa a encontrar menos barreiras. Sair das dívidas deixa de parecer uma escalada impossível e passa a ser uma sequência de ajustes naturais. A abundância começa a se instalar como estado, não como exceção. Tudo isso acontece sem esforço consciente, apenas permissão. Agora permita que sua atenção se solte ainda mais, porque entramos em um ponto sensível de reprogramação.
Muitas pessoas carregam uma culpa silenciosa associada ao dinheiro. Culpa por querer mais, culpa por pensar em ganhar dinheiro enquanto outros sofrem, culpa por desejar conforto. Florence Scovel. Shin ensinava que a culpa é uma das maiores sabotadoras da prosperidade. O Ho'oponopono atua exatamente nessa raiz. Ele diz ao subconsciente que não há erro em prosperar, que não há pecado em abundância, que não há traição em sair das dívidas. Enquanto você dorme, essa culpa começa a se dissolver. Sinto muito por cada vez que você se diminuiu para não incomodar. Me perdoe por cada desejo reprimido. Eu te amo por reconhecer agora que você pode viver melhor. Sou grato porque a abundância começa a ser aceita como algo natural. Quando a culpa sai, o fluxo entra. O dinheiro não precisa mais contornar bloqueios emocionais. Ele encontra caminho direto. E quando encontra caminho direto, a resposta se acelera. Existe uma correção silenciosa acontecendo agora na forma como você se percebe no mundo. Muitas pessoas se veem como alguém que sempre corre atrás, mas nunca alcança. Essa identidade foi construída ao longo do tempo e se tornou automática. Florence Scovel Shinn ensinava que você não pode viver uma realidade que contradiz a imagem que sustenta de si mesmo. O Ho'oponopono começa a suavizar essa imagem. Enquanto você dorme, o subconsciente recebe novas associações. Você começa a se ver como alguém que recebe, não apenas como alguém que luta, como alguém que flui, não apenas como alguém que sobrevive. Essa mudança é sutil, mas poderosa. Ganhar dinheiro começa a parecer coerente com quem você é. Sair das dívidas deixa de ser uma esperança distante e passa a ser uma expectativa tranquila. A abundância se aproxima porque agora encontra compatibilidade. O dinheiro responde à identidade. E essa identidade começa a se reorganizar agora. Existe ainda uma virada profunda que acontece quando o sono se aprofunda ainda mais. Nesse ponto, o Ho'oponopono alcança o campo do merecimento. Muitas pessoas acreditam que precisam provar algo para a vida antes de receber. Provar esforço, sofrimento, perseverança. Florence Scovel Shinn ensinava que o merecimento não é conquistado, é reconhecido. Enquanto você dorme, essa verdade começa a ser integrada. Você não precisa pagar um preço invisível para prosperar. Você não precisa sofrer mais para ganhar dinheiro. Você não precisa permanecer em dívida para aprender lições. Agora, o aprendizado se transforma em liberação. A abundância começa a ser aceita sem resistência. Se alguma frase aqui atravessou você profundamente, mesmo em estado de sonolência, isso é sinal de que a limpeza está funcionando. Quando acordar, volte e comente o trecho que mais tocou seu coração. Isso ajuda a consolidar no consciente aquilo que já está sendo instalado no inconsciente. Enquanto o sono se aprofunda e a mente consciente se afasta, o Ho'oponopono começa a atuar em um nível ainda mais sutil. É aqui que muitas pessoas nunca chegam quando estão acordadas. Florence Scovel Shinn ensinava que o subconsciente responde melhor quando não está sendo observado, quando não está sendo cobrado. Enquanto você dorme, não há cobrança. Não há expectativa rígida. Não há comparação. E nesse espaço silencioso, padrões antigos relacionados ao dinheiro começam a se desfazer. Padrões de luta constante, de medo do amanhã, de sensação de que ganhar dinheiro é sempre difícil. Essas programações não se desfazem com força. Elas se dissolvem com suavidade. Sinto muito por cada crença que te fez acreditar que prosperar exigia sacrifício extremo. Me perdoe por cada vez que você normalizou a escassez. Eu te amo por permitir agora uma nova experiência. Sou grato porque a abundância começa a se reorganizar de forma natural. Enquanto você dorme, o campo interno se alinha a uma nova frequência. Uma frequência onde o dinheiro circula sem tensão, onde sair das dívidas é possível, onde a vida financeira deixa de ser um peso constante. Essa mudança não é barulhenta. Ela é silenciosa, profunda e contínua. E justamente por isso, eficaz. Existe uma revelação importante que acontece neste ponto do processo. Muitas pessoas acreditam que o dinheiro só vem quando existe merecimento comprovado, mas Florence Scovel Shinn ensinava que o universo não trabalha com provas, trabalha com alinhamento. O erro está em tentar convencer a vida de que você merece. O Ho'oponopono remove essa necessidade de convencimento. Enquanto você dorme, a mente para de argumentar. O subconsciente deixa de pedir autorização. E a abundância encontra passagem.
O dinheiro não vem porque você implora. Ele vem porque não encontra resistência. Quando você aceita internamente que pode ganhar dinheiro sem culpa, sem medo e sem punição, o fluxo se estabelece. Sair das dívidas deixa de ser uma luta emocional e passa a ser uma reorganização prática. A abundância começa a ser sentida como algo coerente com a sua vida. Mesmo que nada externo mude imediatamente, confie. O invisível sempre se organiza primeiro. E agora, essa organização está acontecendo em silêncio, enquanto você descansa. Agora observe esta correção profunda que acontece naturalmente durante o sono. Muitas pessoas usam afirmações de riqueza, mas continuam emocionalmente presas à falta. Florence Scovel Shin dizia que a emoção sustenta a criação. O Ho'oponopono atua exatamente na emoção associada ao dinheiro. Ele não tenta substituir pensamentos à força. Ele limpa a carga emocional que sustenta esses pensamentos. Enquanto você dorme, emoções antigas de frustração, vergonha e impotência começam a perder intensidade. O corpo relaxa, a mente desacelera, e nesse estado, novas associações são criadas. O dinheiro passa a ser associado à tranquilidade, à segurança e à fluidez. Ganhar dinheiro deixa de parecer um risco. Sair das dívidas deixa de parecer uma ameaça à identidade. A abundância se torna uma possibilidade segura. Esse ajuste emocional é essencial. Sem ele, qualquer afirmação se torna frágil. Com ele, o fluxo se fortalece naturalmente. Você não precisa entender, apenas permitir que o processo continue. Existe também uma virada silenciosa acontecendo agora na forma como você percebe o futuro. Muitas pessoas têm medo de olhar para frente porque associam o futuro à repetição do passado. Florence Scovel Shinn ensinava que o futuro é moldado pelo estado presente da consciência. Enquanto você dorme, o Ho'oponopono começa a separar o amanhã das dores antigas. O futuro deixa de carregar o peso do ontem. Essa separação é libertadora. Ela cria espaço para novas possibilidades, para ganhos inesperados, para soluções que não estavam no radar, para oportunidades que surgem sem aviso. O dinheiro começa a se mover porque o campo interno deixa de antecipar perda. Quando você para de esperar o pior, o melhor encontra espaço. Essa mudança não exige esforço. Ela acontece naturalmente quando a mente descansa e o subconsciente recebe novas permissões. A abundância começa a se aproximar, porque agora encontra um terreno mais neutro, mais aberto, mais receptivo. Existe ainda um ponto muito profundo que é tocado enquanto você dorme. É o ponto da confiança básica na vida. Muitas pessoas perderam essa confiança ao longo do tempo. Experiências difíceis, perdas financeiras, frustrações repetidas, criaram uma expectativa constante de luta. Florence Scovel Shinn ensinava que a confiança é um estado criativo. O Ho'oponopono restaura essa confiança sem exigir provas. Enquanto você dorme, o sistema interno aprende novamente que é seguro existir, que é seguro prosperar, que é seguro receber. Essa restauração muda tudo. O dinheiro não flui para quem vive em estado de defesa permanente. Ele flui para quem confia. E essa confiança começa a ser reinstalada agora, camada por camada, palavra por palavra, respiração por respiração. Se alguma frase aqui atravessou você profundamente, mesmo sem plena consciência, isso é sinal de que a limpeza está avançando. Quando acordar, volte e comente o trecho que mais tocou seu coração. Isso ajuda a ancorar conscientemente aquilo que já está sendo trabalhado no inconsciente. Enquanto o sono se estabiliza em um ritmo mais profundo, o Ho'oponopono começa a atuar no ponto onde a mente costuma desistir e o coração costuma se fechar. Florence Scovel Shinn ensinava que a palavra falada, quando aceita pelo subconsciente, reorganiza circunstâncias sem esforço visível. Muitas pessoas tentaram ganhar dinheiro repetidas vezes e, ao não ver resultados imediatos, criaram uma desistência silenciosa. Essa desistência não é consciente. Ela se instala como proteção contra novas frustrações. Enquanto você dorme, essa proteção começa a ser suavizada. Sinto muito por cada expectativa quebrada que te fez desacreditar. Me perdoe por cada vez que você se fechou para não sofrer de novo. Eu te amo por continuar aqui, mesmo cansado. Sou grato porque agora a abertura começa a retornar com segurança. O dinheiro não entra onde o coração está fechado.
Ele entra onde encontra permissão. E essa permissão não precisa ser forçada. Ela se instala quando a mente descansa e o corpo relaxa. Enquanto você dorme, o campo financeiro começa a se reorganizar sem pressão. Ganhar dinheiro deixa de ser uma cobrança interna e passa a ser uma possibilidade tranquila. Sair das dívidas começa a ser visto como algo alcançável. A abundância começa a se aproximar, porque agora encontra espaço emocional. Existe uma revelação importante acontecendo agora, mesmo que você não esteja totalmente consciente dela. Muitas pessoas associam dinheiro à instabilidade. Ganhos vêm e vão. Entradas inesperadas são seguidas por perdas. Florence Scovel Shinn ensinava que o dinheiro reflete o estado interno de permanência. Quando você acredita que nada fica, nada permanece. O Ho'oponopono atua limpando essa crença de impermanência associada à prosperidade. Enquanto você dorme, o subconsciente começa a aceitar a ideia de estabilidade financeira, aceitar que o dinheiro pode chegar e ficar, que a abundância pode se estabelecer e não apenas visitar. Esse ajuste muda profundamente a relação com o ganhar dinheiro. O medo de perder diminui, a ansiedade recua, e quando o medo de perder diminui, o fluxo encontra continuidade. O dinheiro responde à sensação de segurança. E agora, essa segurança começa a ser construída internamente, camada por camada, sem esforço consciente. Mesmo que o mundo externo ainda não tenha mudado, algo essencial já está sendo reorganizado por dentro. Agora, observe esta correção profunda que se instala durante o sono. Muitas pessoas usam palavras positivas, mas continuam esperando o pior. Florence Scovel Shinn dizia que a expectativa é a verdadeira oração. O Ho'oponopono atua ajustando a expectativa sem confronto. Ele não briga com a mente, ele a suaviza. Enquanto você dorme, a expectativa silenciosa começa a mudar. O futuro deixa de ser antecipado com medo. O amanhã começa a ser percebido com neutralidade confiante. Essa mudança é sutil, mas poderosa. Ganhar dinheiro deixa de parecer improvável. Sair das dívidas deixa de parecer distante. A abundância começa a ser sentida como algo possível dentro da sua realidade. Essa sensação cria um novo campo vibracional. E o campo vibra antes da manifestação. Florence ensinava que o pensamento precede a experiência. Quando o pensamento se acalma, a experiência se organiza. Agora, essa organização acontece sem esforço, enquanto você descansa. Existe também uma virada importante acontecendo na forma como você se relaciona com o merecimento. Muitas pessoas acreditam que precisam estar sempre fazendo algo para merecer prosperar. Produzir, lutar, sacrificar. Florence Scovel Shinn ensinava que o descanso também é um ato de fé. O Ho'oponopono reforça essa verdade enquanto você dorme. Ele diz ao subconsciente que você não precisa provar nada agora, que você pode receber mesmo em repouso, que a abundância não exige exaustão. Enquanto você dorme, essa permissão é instalada. O corpo aprende que prosperar não significa se esgotar. A mente aprende que ganhar dinheiro não exige sofrimento contínuo. A alma reconhece que o fluxo pode ser gentil. Esse reconhecimento muda tudo. O dinheiro começa a se aproximar de forma mais estável, mais coerente, mais sustentável. A abundância deixa de ser um pico isolado e começa a se tornar um estado. Existe ainda um ponto muito profundo que é tocado neste momento. É o ponto da reconciliação com a própria história financeira. Muitas pessoas carregam vergonha do passado. Escolhas erradas, perdas, dívidas. Florence Scovel Shinn ensinava que o passado não precisa ser corrigido, apenas liberado. O Ho'oponopono atua exatamente aí. Enquanto você dorme, a carga emocional associada ao passado começa a se dissolver. Sinto muito por cada erro financeiro que ainda pesa em você. Me perdoe por cada julgamento severo contra si mesmo. Eu te amo por ter aprendido com tudo isso. Sou grato porque agora o passado perde força sobre o presente. Quando essa reconciliação acontece, o fluxo se desbloqueia. O dinheiro não flui onde há autopunição constante. Ele flui onde há aceitação e aprendizado. E essa aceitação começa a se instalar agora, sem esforço, enquanto você descansa. Se alguma frase deste bloco atravessou você profundamente, mesmo em estado de sono ou sem plena consciência, isso é sinal de que a limpeza está avançando. Quando acordar, volte e comente o trecho que mais tocou seu coração.
Isso ajuda a ancorar conscientemente aquilo que já está sendo reorganizado no inconsciente. O processo segue se aprofundando. Enquanto o descanso se aprofunda e a mente consciente se afasta ainda mais, o Ho'oponopono começa a tocar o ponto onde muitas decisões financeiras foram feitas sem consciência. Florence Scovel Shinn ensinava que escolhas tomadas sob medo continuam produzindo resultados enquanto não são limpas. Muitas pessoas decidiram, em algum momento da vida, que dinheiro era problema, que prosperar trazia conflito, que ganhar dinheiro afastava pessoas. Essas decisões não foram racionais, foram emocionais. E emoções não se resolvem com argumentos. Elas se dissolvem com permissão. Enquanto você dorme, essas decisões antigas começam a perder validade. Sinto muito por cada escolha feita sob medo que ainda influencia sua vida. Me perdoe por cada limite que você aceitou achando que era prudência. Eu te amo por permitir agora uma nova escolha. Sou grato porque o campo financeiro começa a se reorganizar a partir de decisões mais conscientes. O dinheiro responde às decisões internas, não apenas às externas. E agora, novas decisões começam a ser registradas no subconsciente. Decisões de confiança, de abertura, de permissão. Ganhar dinheiro deixa de ser algo que você tenta e passa a ser algo que você permite. Sair das dívidas começa a se alinhar como consequência natural dessa mudança interna. A abundância começa a encontrar menos resistência, porque as antigas decisões estão sendo suavemente desativadas. Existe uma revelação silenciosa que acontece neste ponto do processo. Muitas pessoas acreditam que precisam estar sempre alertas para evitar perdas financeiras. Florence Scovel Shinn ensinava que a vigilância constante cria exatamente aquilo que tenta evitar. O Ho'oponopono atua desarmando esse estado de alerta. Enquanto você dorme, o sistema nervoso aprende que não precisa estar em defesa permanente. Essa aprendizagem é essencial. O dinheiro não se estabelece em um campo de medo contínuo. Ele se estabelece onde há segurança interna. Quando o corpo aprende que é seguro relaxar, o fluxo se torna mais estável. Ganhar dinheiro deixa de ser um evento imprevisível e passa a ser algo que pode se sustentar. A abundância começa a se organizar, não apenas como entrada, mas como permanência. Esse ajuste é profundo porque muda a relação com o receber. Você não precisa mais se preparar para perder. Você pode se preparar para manter. Essa mudança começa agora, silenciosamente, enquanto você descansa. Agora observe esta correção importante que se instala sem esforço consciente. Muitas pessoas repetem afirmações de riqueza, mas continuam emocionalmente ligadas à ideia de escassez como identidade. Florence Scovel Shinn ensinava que você não pode viver duas identidades ao mesmo tempo. O Ho'oponopono começa a dissolver a identidade da falta. Enquanto você dorme, o subconsciente recebe novas imagens internas. Imagens de estabilidade, de fluidez, de suficiência. Você começa a se perceber como alguém que tem o suficiente e caminha para mais. Essa percepção muda tudo. O dinheiro responde à identidade, não ao desejo isolado. Quando a identidade muda, o fluxo acompanha. Sair das dívidas deixa de ser uma batalha e passa a ser uma transição. A abundância deixa de parecer distante e começa a ser sentida como algo possível no seu caminho. Mesmo que você ainda não veja provas externas, confie. O invisível sempre se organiza primeiro. E agora, essa organização está em andamento. Existe também uma virada silenciosa acontecendo na forma como você se relaciona com o descanso. Muitas pessoas associam descanso à culpa. Acham que relaxar é perder tempo, que parar é perigoso. Florence Scovel Shinn ensinava que o descanso é um estado criativo. O Ho'oponopono reforça essa verdade enquanto você dorme. Ele diz ao subconsciente que você pode descansar sem perder oportunidades, que você pode dormir enquanto o campo trabalha a seu favor. Essa permissão é poderosa. Quando você para de lutar contra o descanso, algo se ajusta. A mente se reorganiza, o corpo se recupera, e o fluxo financeiro encontra um campo mais estável para se manifestar. Ganhar dinheiro não exige exaustão constante. Ele exige alinhamento. E o alinhamento se fortalece quando você respeita seus ciclos. Agora, enquanto você dorme, esse respeito começa a ser restaurado. Existe ainda um ponto profundo que é tocado neste momento. É o ponto da confiança em si mesmo. Muitas pessoas duvidam da própria capacidade de lidar com prosperidade. Florence Scovel Shinn
ensinava que a vida responde ao grau de confiança que você tem em si. O Ho'oponopono atua restaurando essa confiança de forma gentil. Enquanto você dorme, o subconsciente começa a aceitar que você é capaz de administrar, escolher e sustentar. Essa aceitação muda a relação com o dinheiro. O medo de errar diminui. A autossabotagem perde força. A abundância começa a se aproximar, porque agora encontra maturidade interna. Essa maturidade não nasce do esforço, nasce da reconciliação consigo mesmo. Se alguma frase aqui atravessou você profundamente, mesmo sem plena consciência, isso é sinal de que a limpeza continua avançando. Quando acordar, volte e comente o trecho que mais tocou seu coração. Isso ajuda a consolidar conscientemente aquilo que já está sendo trabalhado no inconsciente. A reorganização segue em camadas ainda mais profundas. Enquanto o sono se aprofunda e o corpo encontra um ritmo de descanso mais estável, o Ho'oponopono começa a agir no ponto onde a esperança quase foi abandonada. Florence Scovel Shinn ensinava que a vida responde mesmo quando a pessoa já não espera conscientemente. Muitas pessoas chegam a um estado em que não acreditam mais totalmente, mas também não desistiram por completo. É nesse espaço intermediário que a limpeza acontece com mais força. Enquanto você dorme, a necessidade de provar algo se dissolve. O subconsciente começa a aceitar que o dinheiro pode chegar sem esforço extremo. Sinto muito por cada momento em que você achou que não havia mais saída. Me perdoe por cada vez que você se fechou para não se decepcionar. Eu te amo por ainda estar aqui, ouvindo, mesmo cansado. Sou grato porque agora a esperança começa a se reorganizar de forma segura. O dinheiro não responde ao desespero, mas responde à abertura. E agora, essa abertura começa a se instalar sem exigir fé forçada, apenas permissão. Enquanto você dorme, o campo interno se ajusta para receber com mais tranquilidade. Ganhar dinheiro deixa de ser um sonho distante e passa a ser uma possibilidade aceitável. Sair das dívidas começa a aparecer um caminho, não um muro. A abundância encontra espaço porque a resistência diminui. Existe uma revelação silenciosa que acontece agora na relação entre expectativa e confiança. Muitas pessoas confundem esperar com cobrar. Florence Scovel Shinn ensinava que a expectativa verdadeira é serena. Ela não vigia, não exige, não compara. O Ho'oponopono atua exatamente nesse ajuste. Enquanto você dorme, a expectativa se suaviza. O futuro deixa de ser observado com tensão. A mente aprende a confiar sem controlar. Essa mudança é essencial. O dinheiro não flui onde existe cobrança constante. Ele flui onde existe receptividade. Quando você permite que a expectativa seja tranquila, o fluxo se reorganiza. Ganhar dinheiro deixa de ser uma corrida e passa a ser um encontro. A abundância começa a se mover, porque agora encontra um campo menos rígido. Mesmo que nada externo mude imediatamente, algo profundo já foi ajustado. Florence dizia que o invisível sempre se alinha antes do visível. E agora, esse alinhamento está em andamento. Agora observe esta correção profunda que acontece enquanto você descansa. Muitas pessoas repetem padrões financeiros porque acreditam que não têm escolha. Florence Scovel Shinn ensinava que a escolha sempre existe, mesmo quando não é percebida. O Ho'oponopono começa a restaurar essa percepção. Enquanto você dorme, o subconsciente começa a reconhecer alternativas. Caminhos que antes pareciam invisíveis começam a surgir internamente. Essa abertura não força decisões imediatas. Ela apenas amplia o campo. Quando o campo se amplia, as soluções encontram espaço para aparecer. Ganhar dinheiro deixa de depender de um único cenário. Sair das dívidas deixa de parecer preso a um único esforço. A abundância começa a se apresentar de formas inesperadas. Esse é um dos efeitos mais poderosos da limpeza. Ela não cria algo do nada. Ela remove o que bloqueava a visão. E quando você vê mais, você recebe mais. Existe também uma virada silenciosa acontecendo na forma como você se relaciona com o merecimento. Muitas pessoas acreditam que precisam melhorar muito para merecer prosperar. Florence Scovel Shinn ensinava que o merecimento não é condicionado à perfeição. O Ho'oponopono dissolve essa exigência interna. Enquanto você dorme, o subconsciente começa a aceitar que você pode prosperar como está, aprendendo no caminho. Essa aceitação muda profundamente a relação com o dinheiro. O medo de errar diminui. A autocobrança recua. E quando a autocobrança recua,
O fluxo se fortalece. Ganhar dinheiro deixa de ser algo que exige uma versão futura de você. Ele começa a se alinhar com quem você já é agora. Essa mudança é libertadora. Ela tira o peso do caminho e permite que o movimento continue. Existe ainda um ponto profundo que é tocado neste momento do processo. É o ponto da reconciliação com o silêncio. Muitas pessoas têm medo do silêncio, porque ele traz à tona pensamentos não resolvidos. Florence Scovel Shinn ensinava que o silêncio é o espaço onde a palavra se torna criativa. O Ho'oponopono ensina a habitar esse silêncio com segurança. Enquanto você dorme, o silêncio deixa de ser ameaçador e passa a ser restaurador. Nesse silêncio, o campo financeiro se reorganiza. O dinheiro encontra espaço para se mover sem interferência. A abundância começa a se estabelecer porque agora encontra quietude interna. Se alguma frase aqui atravessou você profundamente, mesmo sem plena consciência, isso é sinal de que a limpeza continua avançando. Quando acordar, volte e comente o trecho que mais tocou seu coração. Isso ajuda a consolidar conscientemente aquilo que já está sendo reorganizado no inconsciente. A integração continua se aprofundando. Enquanto o sono se torna mais profundo e o corpo entra em um estado de repouso restaurador, o Ho'oponopono começa a tocar o ponto onde a confiança costuma vacilar. Florence Scovel Shinn ensinava que a confiança não nasce de garantias externas, mas de um acordo interno silencioso. Muitas pessoas dizem acreditar na abundância durante o dia, mas à noite o medo reaparece. É no silêncio da noite que as dúvidas ganham voz. E é exatamente por isso que ouvir enquanto dorme é tão poderoso. Enquanto você descansa, essas dúvidas não encontram força para se sustentar. Sinto muito por cada vez que o medo tomou conta quando tudo ficou quieto. Me perdoe por cada noite em que você se sentiu sozinho com suas preocupações financeiras. Eu te amo por permitir agora que a confiança se reinstale sem esforço. Sou grato porque o campo começa a se estabilizar. O dinheiro não flui para quem vive em estado de insegurança constante. Ele flui para quem confia, mesmo sem provas imediatas. E agora, essa confiança começa a se formar suavemente, enquanto você dorme. Ganhar dinheiro deixa de ser algo que depende de vigilância e passa a ser algo que acontece em um campo de segurança interna. Sair das dívidas deixa de ser um medo constante e passa a ser um processo possível. A abundância encontra espaço porque a mente descansa. Existe uma revelação profunda acontecendo agora, e ela tem relação direta com o valor que você atribui a si mesmo. Florence Scovel Shinn ensinava que o valor pessoal e o fluxo financeiro estão intimamente ligados. Muitas pessoas se acostumaram a se desvalorizar silenciosamente, aceitar menos, esperar menos, pedir menos. Esse hábito se torna invisível, mas poderoso. O Ho'oponopono atua dissolvendo essa autodesvalorização enquanto você dorme. Ele diz ao subconsciente que você não precisa se diminuir para ser aceito, que você não precisa viver no limite para provar humildade. Enquanto você dorme, essa mensagem começa a se integrar. O dinheiro passa a ser visto como algo compatível com quem você é. A abundância deixa de parecer exagero e passa a parecer coerente. Ganhar dinheiro começa a se alinhar com uma nova percepção de valor pessoal. E quando o valor interno aumenta, o valor externo responde. Essa é uma lei silenciosa que Florence ensinava com clareza. O mundo espelha o conceito que você sustenta de si mesmo. Agora, esse conceito começa a ser ajustado em um nível profundo. Agora observe esta correção essencial que se instala sem esforço. Muitas pessoas acreditam que precisam estar sempre prontas para reagir a problemas financeiros. Florence Scovel Shinn ensinava que a reação constante cria mais do mesmo. O Ho'oponopono ensina a responder a partir da paz, não do medo. Enquanto você dorme, o impulso de reagir é suavizado. O subconsciente aprende que nem todo desafio exige tensão imediata. Essa aprendizagem muda completamente o campo. O dinheiro flui melhor quando não encontra urgência emocional. Sair das dívidas se torna mais simples quando a mente não entra em pânico a cada obstáculo. A abundância se aproxima quando você aprende a pausar antes de reagir. Esse ajuste acontece agora, sem que você precise fazer nada conscientemente. O descanso se torna parte do processo de prosperar. A vida começa a responder a esse novo ritmo com mais harmonia. Existe também uma virada silenciosa acontecendo na forma como você se relaciona com o futuro. Muitas pessoas vivem projetando cenários negativos como forma de se proteger.
Florence Scovel Shinn ensinava que imaginar o pior não protege, apenas prepara o terreno para ele. O Ho'oponopono atua limpando essa antecipação negativa. Enquanto você dorme, o futuro começa a ser imaginado com mais neutralidade. Nem otimismo forçado, nem pessimismo defensivo. Apenas abertura. Essa abertura é poderosa. Ela cria espaço para soluções que antes não eram consideradas, para ganhos inesperados, para caminhos mais leves. Ganhar dinheiro deixa de depender de luta constante e passa a se alinhar com oportunidades que surgem naturalmente. A abundância começa a se apresentar porque agora encontra a imaginação menos carregada de medo. E onde o medo diminui, o fluxo aumenta. Existe ainda um ponto muito profundo que é tocado neste momento. É o ponto da permissão para viver melhor. Muitas pessoas carregam a crença de que viver com conforto é perigoso ou errado. Florence Scovel Shinn ensinava que o bem-estar é um estado natural quando não há resistência. O Ho'oponopono começa a dissolver essa resistência enquanto você dorme. Ele diz ao subconsciente que é permitido descansar, prosperar, transbordar financeiramente, que não há punição em viver melhor, que não há erro em desejar abundância. Essa permissão muda tudo. O dinheiro deixa de ser algo que você busca com culpa e passa a ser algo que você recebe com tranquilidade. Sair das dívidas deixa de ser um peso emocional e passa a ser um movimento natural. A abundância se estabelece porque agora encontra a aceitação verdadeira. Se alguma frase deste bloco atravessou você profundamente, mesmo que sua mente não esteja totalmente consciente, isso é sinal de que a limpeza continua avançando. Quando acordar, volte e comente o trecho que mais tocou seu coração. Isso ajuda a ancorar conscientemente aquilo que já está sendo integrado no inconsciente. A integração se aproxima do fechamento final, enquanto o sono alcança um estado ainda mais profundo e o corpo entra em descanso reparador. O Ho'oponopono começa a tocar o ponto final de resistência que muitas pessoas nem sabem que carregam. Florence Scovel Shinn ensinava que, antes da manifestação, existe sempre um último ajuste interno, um ponto onde a mente precisa parar de negociar com a escassez. Muitas pessoas dizem que querem abundância, mas mantêm uma porta aberta para a falta, como se estivessem se protegendo de uma possível decepção. Enquanto você dorme, essa negociação silenciosa começa a se dissolver. Sinto muito por cada vez que você se permitiu apenas metade do bem, por medo de perder tudo. Me perdoe por cada limite que você aceitou como prudência quando na verdade era medo. Eu te amo por estar pronto agora para escolher por inteiro. Sou grato porque o campo começa a se alinhar sem ambiguidade. O dinheiro não responde à dúvida dividida. Ele responde à decisão interna clara. E agora, essa decisão começa a se firmar suavemente, sem esforço, enquanto você descansa. Ganhar dinheiro deixa de ser algo que você pede com receio e passa a ser algo que você aceita com naturalidade. Sair das dívidas deixa de ser um desejo distante e começa a se organizar como consequência. A abundância encontra espaço porque a indecisão interna perde força. Existe uma revelação silenciosa acontecendo neste ponto do processo. Muitas pessoas acreditam que precisam estar prontas para o pior antes de receber o melhor. Florence Scovel Shinn ensinava que essa preparação para a perda cria exatamente aquilo que se tenta evitar. O Ho'oponopono atua limpando essa expectativa defensiva. Enquanto você dorme, o subconsciente começa a aceitar que não é necessário se preparar para perder, que é possível receber e manter, que é possível ganhar dinheiro e permanecer em equilíbrio. Essa aceitação muda profundamente o campo. O medo de perder diminui, a ansiedade recua, e quando o medo de perder se dissolve, o fluxo encontra continuidade. A abundância começa a se estabelecer não apenas como entrada, mas como permanência. Esse é um ponto essencial para quem sempre viveu em ciclos de sobe e desce. Agora, um novo padrão começa a se formar. Um padrão de estabilidade, de confiança e de sustentação. Agora observe esta correção profunda que se instala naturalmente enquanto você dorme. Muitas pessoas acreditam que precisam estar sempre alertas para não serem enganadas pela vida. Florence Scovel Shinn ensinava que a desconfiança constante fecha portas invisíveis. O Ho'oponopono suaviza esse estado de alerta. Enquanto você dorme, o sistema interno aprende que é possível confiar sem ser ingênuo, que é possível abrir sem se colocar em perigo,
Essa aprendizagem é sutil, mas poderosa. O dinheiro flui melhor onde há discernimento tranquilo, não vigilância exaustiva. Sair das dívidas se torna mais fluido quando a mente não entra em estado de guerra a cada desafio. A abundância se aproxima porque agora encontra um campo menos defensivo e mais receptivo. Esse ajuste não exige esforço consciente. Ele acontece porque a mente descansou o suficiente para permitir uma nova leitura da realidade. Existe também uma virada silenciosa acontecendo na forma como você se relaciona com a ideia de sorte. Muitas pessoas acreditam que sorte é algo externo, imprevisível, aleatório. Florence Scovel Shinn ensinava que aquilo que chamamos de sorte é muitas vezes alinhamento invisível. O Ho'oponopono começa a alinhar esse entendimento enquanto você dorme. A sorte deixa de ser algo distante e passa a ser percebida como consequência de um campo interno limpo. Ganhar dinheiro deixa de parecer uma exceção milagrosa e passa a ser uma possibilidade coerente. Sair das dívidas deixa de ser visto como golpe de sorte e passa a ser reorganização natural. A abundância começa a ser sentida como algo que responde ao alinhamento, não ao acaso. Essa mudança de percepção é profunda, porque retira o sentimento de impotência e devolve a sensação de participação consciente na própria vida. Existe ainda um ponto muito profundo que é tocado agora, quase como um selo interno. É o ponto da reconciliação com o receber. Muitas pessoas sabem dar, se esforçar, ajudar, mas sentem desconforto ao receber. Florence Scovel Shinn ensinava que recusar o receber é recusar o fluxo. O Ho'oponopono atua dissolvendo essa resistência enquanto você dorme. Ele diz ao subconsciente que receber não é egoísmo, que receber não cria dívida emocional, que receber é parte do equilíbrio. Enquanto você dorme, essa permissão começa a se instalar. O dinheiro deixa de ser algo que causa constrangimento e passa a ser algo que circula com naturalidade. A abundância se estabelece porque agora encontra alguém disposto a recebê-la sem culpa. Se alguma frase deste bloco atravessou você profundamente, mesmo sem plena consciência, isso é sinal de que a integração está quase completa. Quando acordar, volte e comente o trecho que mais tocou seu coração. Isso ajuda a selar conscientemente aquilo que já foi trabalhado no inconsciente. A conclusão se aproxima, trazendo integração e fechamento emocional. Chegamos agora ao momento de integração final, aquele em que tudo o que foi limpo, dissolvido e reorganizado começa a se acomodar como um novo estado interno. Florence Scovel Shinn ensinava que, quando a mente para de resistir, a vida encontra caminhos que antes pareciam invisíveis. Enquanto você dorme, o Ho'oponopono conclui a liberação das últimas camadas de medo associadas ao dinheiro. Medos de errar, de perder, de não sustentar, de ser julgado. Esses medos não precisam mais proteger você. Eles cumpriram seu papel no passado. Agora, eles se dissolvem. Sinto muito por cada vez que você acreditou que precisava se defender da vida. Me perdoe por cada limite que você aceitou para se sentir seguro. Eu te amo por escolher agora um caminho mais amplo. Sou grato porque o campo interno se estabiliza. Quando o campo se estabiliza, o fluxo responde. Ganhar dinheiro deixa de ser uma ameaça ao equilíbrio e passa a ser parte dele. Sair das dívidas deixa de ser um sonho distante e começa a se alinhar como consequência natural. A abundância encontra espaço porque agora encontra quietude, e onde há quietude, há receptividade. Este é o ponto em que a mente para de pedir e começa a permitir. E permitir é um dos estados mais poderosos que existem. Existe uma revelação final que se instala agora, mesmo que você não esteja plenamente consciente. Você não precisa fazer mais nada neste momento. O Ho'oponopono não exige esforço contínuo. Ele trabalha pela liberação, não pela insistência. Florence Scovel Shinn dizia que o bem se manifesta quando não encontra oposição interna. E agora, a oposição diminuiu. O dinheiro não precisa mais lutar para entrar. Ele encontra passagem. Ele encontra permissão. Ele encontra coerência. Enquanto você dorme, a expectativa se torna tranquila. O amanhã deixa de ser antecipado com medo. O futuro começa a ser sentido como campo aberto. Ganhar dinheiro deixa de ser algo que você tenta controlar e passa a ser algo que se organiza. Sair das dívidas deixa de ser uma urgência emocional e passa a ser um processo natural. A abundância começa a se instalar como estado, não como evento isolado.
Esse é um dos sinais mais claros de alinhamento verdadeiro. Quando o desejo se transforma em calma, o fluxo responde. Agora observe este fechamento com atenção, porque ele ressoa como verdade profunda. Você não está atrasado. Você não perdeu sua chance. Você não chegou tarde demais. Florence Scovel Shinn ensinava que o bem não tem calendário humano. Ele responde ao alinhamento, não ao tempo. Enquanto você dorme, essa verdade se ancora. Sua história não te limita. Seu passado não te define. Suas tentativas não te desqualificam. Elas te trouxeram até aqui, até este ponto de clareza silenciosa. E agora, você entra em uma fase diferente. Uma fase onde o dinheiro flui com menos resistência, onde as dívidas perdem força emocional, onde a abundância começa a ser percebida como algo possível e permitido. Essa fase não exige que você prove nada. Ela apenas exige que você não volte a se atacar internamente. O descanso agora faz parte do processo. A confiança agora faz parte do caminho. E o fluxo responde a isso. E aqui está a lição final, aquela que fica mesmo depois que o áudio termina. Você não precisa convencer o universo de nada. Você apenas precisa parar de se convencer do contrário. Florence Scovel Shinn nos lembrava que a palavra alinhada cria caminhos onde antes havia bloqueio, que a fé tranquila move circunstâncias, que a abundância é uma lei quando não é resistida. Se você chegou até aqui, mesmo dormindo, mesmo em estado de relaxamento profundo, isso não foi acaso. Algo em você escolheu se libertar. Algo em você escolheu limpar. Algo em você escolheu permitir. Quando acordar, leve essa sensação com você. E, por favor, volte e escreva nos comentários o trecho que mais tocou seu coração. Esse gesto simples sela conscientemente o trabalho que já foi feito no inconsciente. É você dizendo para si mesmo que escolhe um novo estado. Um estado onde o dinheiro flui, onde a paz se estabelece e onde a abundância se torna parte natural da sua vida.